Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu devo dizer a Vossa Excelência que eu fiz política a minha vida inteira com coerência. Eu tenho 32 anos de vida pública, fui prefeito da minha capital, fui 2 vezes governador, esse é o meu 4º mandato de senador. E se há uma coisa que eu preze na minha vida pública é a linha de coerência. E eu quero, em nome da coerência, manifestar-me absolutamente favorável à tese que está, nesse momento, em discussão. Onde tenho adeptos que não são habituais companheiros e onde tenho adversários onde tenho habituais companheiros. Mas para manter a linha de coerência, e quero apenas rememorar os fatos mais recentes, a nossa posição é determinadamente favorável a essa urgência e favorável ao mérito da matéria. E digo a Vossa Excelência, o nosso partido tinha uma quantidade de deputados bem maior do que tem hoje. Pela criação de partidos novos, perdeu parlamentares. Eu sempre entendi que um parlamentar que você pudesse eventualmente perder, tinha sido eleito pelo meu partido, tinha tido os votos depositados na urna para aquele partido, e que seria um absurdo, na hora em que ele muda de partido, por registro em cartório, a filiação em um novo partido, ele substituir a vontade de milhares de eleitores por um papel de cartório, que levaria a vontade daqueles eleitores para a agremiação nova. Por essa razão é que eu sempre defendi e mantenho a minha posição e vou manter sempre, baseado no princípio da fidelidade partidária, de que tempo de rádio e televisão e fundo partidário são patrimônio do partido que teve os seus eleitos com votos depositados na urna. E que, se esses parlamentares, por circunstâncias ao amparo da lei, mesmo ao amparo da lei, mudam de partido, eles não têm o direito de se considerar cada um deles um partido político, com a sua ideologia própria e com o seu tempo de televisão e com o seu fundo partidário no bolso. Não. O tempo de televisão e o fundo partidário são do partido e das ideias. Se você permite que cada parlamentar que mude de partido, mesmo ao amparo da legislação, leve o tempo de televisão e o fundo partidário, cada parlamentar é um partido político. E desapareceu do cenário político partidário o sentido do partido político feito por vários integrantes. Cada parlamentar eleito por um partido se vê com o direito de transferir, mediante um registro em cartório, os votos que foram dados ao partido dele e a ele, transferir por um papel para um novo partido, levando o tempo de rádio e televisão e o fundo partidário. Por essa razão é que, durante muito tempo, lutei contra a pretensão daqueles que levaram os nossos parlamentares, contra a portabilidade dos votos, que em última análise significam portar os votos e portar o que eles significam, tempo de rádio, televisão e fundo partidário. Perdemos no Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre que agora há um projeto de lei que fala exatamente a linguagem que eu sempre falei. Eu não teria outra razão, senão a história recente que defendemos, para defender a posição do meu partido a favor desta matéria. É uma questão de coerência com a nossa história, com os pontos de vista que nós defendemos e continuamos a defender. É por essa razão que nós subscrevemos a urgência e vamos nos bater, para que aquilo que nós sempre imaginamos venha acontecer com uma contribuição, em respeito até o que o TSE decidiu. Há uma emenda de autoria do deputado Ronaldo Caiado, líder do meu partido na Câmara, que está incorporado ao texto do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e que redefine o tempo de televisão e rádio para as agremiações. O projeto de lei é claro ao dizer que os partidos novos que se criem não levam tempo de rádio e televisão e fundo partidário daqueles que se filiam ao novo partido. Ponto. A emenda que nós colocamos, ela remete ao que o TSE decidiu
ela respeita o que o TSE decidiu para continuar ao abrigo da lei. O tempo de rádio e televisão, isso será discutido na hora em que a matéria for lida, o tempo de rádio e televisão obedecerá ao seguinte critério: 2/3 do tempo total dos programas da manhã e da noite serão proporcionais, o tempo de rádio e televisão, serão proporcionais ao que o TSE decidiu. Ou seja, o tamanho das bancadas de agora, seja partido novo ou não, quantos parlamentares tenha, se respeitará em 2/3 do tempo a proporcionalidade em relação ao número de parlamentares que o partido novo ou velho tenha hoje. E 1/3 obedecerá a uma outra definição. O último terço se dividirá em duas parcelas. 1/3 proporcionalmente aos candidatos. Se tiver 10 candidatos de 10 partidos diferentes, divide-se o tempo, 1/3 desse último, 1/3 do último terço, divide-se por 10, porque há 10 candidatos. E os 2/3 do último 1/3 será proporcional ao número de parlamentares que o partido político elegeu na última eleição, no caso, para sermos práticos, em 2010. Mostrando o quê? Mostrando a realidade da representação do que o voto traduziu na última eleição e respeitando o que o TSE decidiu. Decidiu, está decidido, respeitamos. Mas o projeto de lei do deputado Edinho, que haverá de ser votado nesta casa e espero que aprovado, estará contemplado também no conceito que defendemos da distribuição do tempo de rádio e televisão. Eu quero, portanto, deixar claro que, por dever de coerência, se batalhamos no passado pela não portabilidade dos votos e a não transferência dos parlamentares quando mudam de partido do tempo de rádio e televisão e fundo partidário, mantemos posição semelhante, igualzinha nessa discussão.